boa tarde. O Estadão continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A entrevistada de hoje é a senadora e candidata pelo PMDB, Marta Suplicy. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Tônia. Ela é paulistana, psicóloga e já foi prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004. Participaremos dessa entrevista os repórteres de política Pedro Venceslau e de Metrópole, Bruno Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senadora, na semana passada, o ex-senador Eduardo Suplicy, que é seu ex-marido, publicou um vídeo nas redes sociais dele em que ele diz que ele enviou uma carta para a senhora em que ele pediu para que a senhora reconsiderasse a sua opinião sobre o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Então eu gostaria de saber como a senhora se a senhora recebeu realmente essa carta e como a senhora avalia o conteúdo dela. Olha, o Eduardo tem as opiniões dele e fez as opções dele. Ele ficou no PT. Eu saí e respeito a opção dele. E mais comentários eu não tenho a fazer. Após essa aliança com o vereador André Matarazzo, o vereador disse que vão ser 3 legados que vão poder ser explorados por essa campanha, que vão poder ser lembrados durante a campanha. O das gestões Serra, Kassab e da senhora. A senhora pensa por aí também que são 3 gestões que vão poder ser exploradas durante a campanha, lembradas como conquistas dessa dupla, ou essas vitórias são dos partidos que dirigiram a cidade na época? Eu achei interessante quando ele falou isso, porque na verdade são um acúmulo de experiências, né? São 3 ex-prefeitos que estão juntos agora e que isso quer dizer bastante, com acertos e erros, e que a gente pode sempre melhorar. E ele tem razão quando ele diz que tem uma continuidade, porque se nós fizemos o bilhete único na minha gestão, eles continuaram o bilhete único para o metrô. Se nós fizemos os céus, eles continuaram os céus. Então teve uma continuidade no grande legado que foi a minha gestão. Não vai gerar no eleitor uma certa confusão, porque eram grupos antagonistas, eram adversários políticos nas campanhas que se atacavam mutuamente, agora estão juntos, o Kassab, a senhora e o Andréa. Eu acho que na política a gente tem que pensar na convergência, né? E não olhar no retrovisor. A convergência é para São Paulo, o que é melhor? Você ficar naquela briga que sempre teve, ou você ver onde os pontos em comum que você tem e caminhar para frente, no que é bom para a cidade. Como é que a senhora vê, senadora, as políticas que esses aliados da senhora fizeram, né, as políticas para a mobilidade dos seus aliados, duplicação da Marginal e os monotrilhos, por exemplo? Como é que a senhora vê essas políticas? Duplicação da Marginal, o quê? E os monotrilhos? Duas políticas de mobilidade que seus aliados implementaram na gestão deles, né? Duplicação da Marginal Tietê e a construção dos monotrilhos, o dinheiro que a Prefeitura de São Paulo repassou para monotrilhos, por exemplo. Para quem? Monotrilhos do metrô. Ah, monotrilhos? Isso. Bom. A senhora acha que foi um acerto dessas gestões esses investimentos? Nas marginais a cidade tem que ter marginal e foi muito bem colocado. O que a gente hoje não concorda hoje é com a velocidade das marginais, né? Que isso nós vamos voltar ao que era antes, 90, 70 e 60, né? E em relação aos monotrilhos também não tenho muito o que fazer. Eu acho que interromper obra não dá. Né? A perda para a cidade sempre é maior. Senadora, boa parte dos eleitores que dizem que vão votar na senhora, segundo as últimas pesquisas de opinião, são eleitores que ainda são petistas, se dizem petistas. Como é que a senhora vê esse dado e como a senhora pretende trabalhar esse eleitorado? Ainda existe um eleitorado cativo que é do PT, né? Eu acho que, não sei bem, porque esse eleitorado ele pode ter sido um votante do PT, mas ele vota em quem trabalhou para ele. Ele vota em que ele tem uma identificação também com o antigo PT. Então se divide nesses 2 polos que eu acho que são difíceis de mudarem de ideia. Mas o último Datafolha mostrou que quando questionadas sobre pessoas que passavam a imagem, lembravam a imagem do PT, a senhora era até mais citada que o prefeito atual, Fernando Haddad. A senhora acha que isso é benéfico ou maléfico para a sua campanha, já que o partido está envolvido nisso? Olha, como a minha gestão foi avaliada com 48% de bom e ótimo, eu acredito que isso é muito benéfico. Essas pessoas lembram do que eu fiz, então isso é muito bom.
Mas o PT, assim como o PMDB, é identificado com a corrupção hoje em função do caso da Lava Jato. Não dá para diferenciar os dois, né? Como é que a senhora, quando saiu do PT, uma das alegações foi essa, o partido estava envolvido numa série de denúncias de corrupção, mas o PMDB também está envolvido. Não estão no mesmo patamar os dois partidos? Eu acho que, juntando com a questão que a Tônia tinha colocado, uma coisa é a cúpula do PT, a outra coisa é o militante do PT, ou um simpatizante, o votante do PT. O simpatizante ou militante do PT não tem a ver com isso. E tem uma indignação profunda com o que está acontecendo. E no caso do PMDB também? Eu acho que sim, também, porque é uma estrutura mais de cúpula, né? O presidente interino Michel Temer vai estar no seu palanque, a senhora espera que ele esteja, a senhora pediu para ele participar da campanha, porque existem outros partidos aliados da base dele que também contam com candidatos a prefeito. É isso que ele colocou. Eu acho que nós temos que respeitar a postura da presidência, que pode mudar no segundo turno, nós vamos ter que aguardar. A senhora disse recentemente que o PT tinha uma organização dentro dela de recebimento de propina, uma organização para corrupção, né, voltada para a corrupção. E grandes nomes do PMDB também são citados e investigados na Lava Jato, né? O presidente em exercício, Michel Temer, que foi presidente do PMDB, foi citado pelo Marcelo Odebrecht, segundo publicações desse final de semana. A senhora vê uma semelhança entre as duas questões? Porque antes a senhora havia dito que o PT tinha uma organização e o PMDB não, né? Olha, do PT eu cheguei a ter eu tenho essa clareza da sistematização da corrupção muito clara. Do PMDB não tenho, eu tenho pessoas que estão sendo investigadas. Então eu acho que não adianta pôr a carroça na frente do boi, tem que esperar a Lava Jato ter o seu pronunciamento final, porque se investigam, temos réus, já temos culpados, e temos que esperar para ver o resultado do que vai ser colocado com clareza a respeito das investigações. O que diferencia o PT do PMDB nesse caso? Qual que é a sistematização que a senhora vê no caso do PT que não se encaixa no caso do PMDB? Eu acho que no PT era de cima para baixo inteirinho, ali na cúpula, né, do pequeno grupo que participava, muito organizado para a manutenção do poder. E no PT, eu acredito que o que mais me chocou é porque o partido acabou perdendo os princípios que o guiavam, né? Eles tinham um princípio ético pelo qual as pessoas entraram no PT e acreditaram. Eu construí o PT, porque eu acreditava. Não? Eu não construí o PMDB, eu entrei agora no PMDB. Então tem uma bagagem de decepção no PT muito forte, né? De como eu vi que a coisa se estruturou. E que vai ter que, umas coisas já estão mais evidenciadas, tem 3 tesoureiros presos, e está muito mais claro. No outro eu não sei, eu tô acompanhando como o povo brasileiro todo está acompanhando. E apoio a Lava Jato, acho que não tem melhor ou pior no país, tem que ir até o fim com quem lá estiver. Como é que a senhora avalia, como é que a senhora viu o começo da inspeção veicular aqui na cidade e o que a senhora pretende fazer se eleita nessa área específica? Olha, a inspeção veicular parece que começou de forma complicada, né? E foi o atual prefeito colocou para o Estado, que aí parou. Acho que tem um equívoco, a inspeção veicular é muito importante para a cidade. Só que num momento de crise que nós vivemos, não pode ser cobrada do usuário. Agora, como é uma prioridade para a cidade, ela tem que ser instalada sem ônus para quem é dono de automóvel. A senhora manteria, se eleita, o programa de braços abertos da Prefeitura na região da Cracolândia ou a senhora atuaria de outra forma ali naquela região? Não manteria, porque é um equívoco esse programa. Esse programa, ele parte de uma redução de danos, o que vem a ser que as pessoas não partam para atacar ou roubar para poder consumir a droga. Só que aconteceu que não teve uma redução de danos que fosse substancial para justificar a existência desse princípio. Teve os hotéis viraram um antro de PCC, segundo as reportagens têm mostrado, e não tem recuperado as pessoas, e fora que degradou toda uma região importantíssima, que é Santa Efigênia, 25 de março, e realmente não mudou a vida do usuário, a não ser que agora ele tem uma droga que o mantém lá, numa situação que não melhorou.
Eu vou partir para um programa de abstinência, porque quando você fala em abstinência, a pessoa fala, mas como abstinência? Abstinência, né, no crack são 3, 4 dias, né? Depois, o problema é o depois, não é a abstinência, é o que se faz com a pessoa quando ela sai da dependência química. Aí nós vamos criar 4 centros na cidade, em 4 regiões diferentes, uma central só para internação para abstinência, e esses centros terão 24 horas, e eles poderão acolher não só pessoas que são dependentes de crack, mas, por exemplo, hoje na cidade, uma pessoa que tem uma pessoa na casa com surto psicótico ou um suicídio, ela fica desesperada, porque não tem lugar aberto para levar ou para poder acolher. Esses centros serão abertos para transtornos mentais, que hoje são um ponto muito importante em toda a metrópole, né? Muito maior do que se imagina em números. Então, nós temos que criar essas possibilidades de acolhimento dessas pessoas. E em relação ao crack, nós vamos também usar o que já existe na cidade. É uma área que eu me interesso e me preocupa há muito tempo. Eu andei visitando algumas instituições. O que eu percebi, e foi para minha surpresa, que a espiritualidade tem um papel fundamental na recuperação, seja nas igrejas evangélicas, umbanda, católica, seja em grupos de 15, em casas com 15, seja em programas com 500 pessoas. Nós vamos potencializar o que já está funcionando com sucesso na cidade em relação a acolher pessoas que estejam com possibilidade, já estejam na droga, mas já não são químico dependentes. E vamos criar algumas casas-abrigo que nas regiões onde essas pessoas moram, porque um dos fatores que leva a pessoa a sair da droga é a ter um apoio familiar, mas não adianta se tirar da droga e pôr a pessoa lá, porque não vai funcionar, a família não tem condição de acolher daquele jeito que a pessoa vem. Então ele tem que ter um momento de transição. É um outro tipo de abordagem e que eu acredito que poderá ter mais sucesso do que foi tentado até agora. O candidato Celso Russomano, quando veio aqui, disse que propôs criar barreiras de contenção policiais a cada quarteirão ali na região para impedir que a droga chegasse até lá. Como é que a senhora avalia essa proposta de isolar a Cracolândia por meio de barreiras policiais? É inócua, não vai adiantar, porque é o traficante com o usuário querendo se encontrar. Então você tem que dar outra alternativa para o usuário. Porque por que o usuário chegou lá? É isso que a gente tem que pensar. Ele chegou lá por uma autoestima muito baixa, uma conjuntura de vida, que ele perdeu o emprego, perdeu a família, ele está se sentindo completamente abandonado, um lixo de pessoa, e ele vai experimentar droga. 2, 3 experimentadas de crack, ele está viciado. E aí ele está largado, ele nem consegue mais pensar. Então nós temos que primeiro tirá-lo dessa situação, começar a resgatá-lo como ser humano, acolhê-lo, e aí ele poder sair e pensar que ele pode voltar a ser a pessoa que um dia ele foi, ou se ele não foi, tentar reconstruir. É um trabalho muito grande que o traficante passa ao largo, porque ele pega a pessoa quando ela está lá embaixo. A senhora já foi prefeita de São Paulo no começo dos anos 2000. O que a senhora faria de diferente nessa nova gestão, caso a senhora seja eleita? Existe algum ponto específico? Tem uma coisa que eu aprendi que eu faria que é muito boa e que eu não posso esquecer nunca. É a prioridade. Escolher certo a prioridade. E a prioridade não é a da minha cabeça, não é o que eu acho legal. A prioridade é no diálogo com a população o que é forte para a população. E hoje em dia a senhora enxerga uma prioridade? Hoje, sim, a saúde é acachapante. Onde você vai, as pessoas falam da saúde. E tem um porquê, porque a saúde, ela é morte, né? A pessoa perde a vida. Se ela pode ficar esperando 8 meses um exame, quem disse que ela pode esperar 8 meses? Ou pior, se você tem uma criança pequena, qual é a situação de um pai ou de uma mãe com uma criança doente e você não tendo? Quer dizer, não dá para sustentar isso. Então, essa vai ser a minha prioridade absoluta número 1. A questão dos impostos, das taxas, talvez tenha sido um dos motivos que levou a senhora a não conseguir a reeleição. A senhora se arrepende disso? Eu não vou criar taxa e nem vou criar imposto. E esse é um compromisso que eu gosto de repetir. A sua gestão foi muito marcada pelo bilhete único, né? Uma das marcas da sua gestão foi a implementação do bilhete. Foi sofrendo alterações nas gestões posteriores e hoje ele já custa para a prefeitura mais ou menos 2 bilhões ao ano em subsídios. O
O que a senhora pretende fazer, se pretende fazer alguma coisa para mudar esse valor? Se a senhora concorda que é um valor justo, como é que a senhora vê essa política do bilhete único hoje? Olha, eu acredito que do que está conquistado não tem volta. Você não pode tirar o direito da moçada andar do passe livre, isso não tem jeito, né? E é um ônus muito grande, porque as pessoas esquecem que na hora que elas têm esse subsídio, se deixou de fazer creche, o córrego, tem várias coisas que estão nesse pacote. Nós vamos ter que ver alternativas para manter o subsídio, né? E tentar não aumentar essa passagem do jeito que talvez tivesse que aumentar, né? Então, projetos de privatizações, por exemplo, o candidato Dória vem falando, como é que a senhora vê isso? Privatizar o corredor. Desculpa, eu dei risada, né? Porque eu fui prefeita da cidade, eu fiquei vendo o corredor, como é que ele... Primeiro, eu sempre me interesso, falou isso, deixa eu ver, como é que ele quer fazer isso, né? Aí, quando eu fui ver essa história de privatizar o corredor, eu pensei, quem vai investir para fazer um corredor tem que ter um retorno financeiro. Os abrigos de ônibus, eles já existem com um certo tipo de anúncio, que é para preservar e manter o quiosque ali do abrigo de ônibus. Uhum. Dentro do ônibus já tem toda uma forma de anúncio que já tem destinação, já tá feito. Uhum. Então, eu falei, o único jeito que ele vai privatizar corredor é se ele cobrar um pedágio para o automóvel entrar no corredor. A gente já tem um problema do ônibus com o táxi, então você vai pôr um carro dentro do corredor? Quer dizer, corredor é para ônibus, gente, e táxi em alguns horários. A senhora falou do mobiliário, essa propaganda do mobiliário urbano. Como é que a senhora vê essas discussões que estão tendo agora de mudanças na lei Cidade Limpa, permitir publicidade em banca de jornal, por exemplo? Olha, isso é uma pressão do setor de jornaleiros há bastante tempo que ocorre. Eu acho que tudo que ameaçar a Cidade Limpa não pode acontecer. Teria que averiguar que benefícios eles estão tendo, qual é a motivação exata, mas eu preservaria sempre, em primeiro lugar, a Cidade Limpa. Não querendo dizer que necessariamente não vá conversar com eles para entender o que eles estão pleiteando, porque hoje já existe a propaganda, que tipo que eles estão querendo, por que é melhor para eles, qual a dificuldade que eles estão enfrentando, porque banca de jornal é muito importante, gente. Agora, precisa ver qual é o ônus para a cidade. Então, isso não é por lei, isso tem que sentar e conversar e tentar ver uma forma, se eles estão com dificuldades, vamos ver uma forma que não ameace a Cidade Limpa. Durante a gestão Kassab e Serra, eles dois foram acusados pelo grupo político da senhora na época de higienismo na política em relação aos moradores de rua, a tentativa de acabar com a favelização das praças, por exemplo. Queria que a senhora avaliasse se houve, de fato, uma política higienista naquela época, naquela gestão, praticada pelo vereador André Matarazzo, que era o coordenador das subprefeituras, e se a política do Haddad, nesse ponto, está correta. Essa política agora de tirar os cobertores dos moradores de rua. Que situação! Eu acho que nenhuma das duas, gente, no sentido que o povo de rua tem que ser cuidado, né? Eu acho que a nossa política foi muito diferente tanto de um grupo quanto de outro. Você tem que ter solução, não tem nem que tirar cobertor e nem que tirar as pessoas de um lugar e pôr no outro sem lastro, né? Sem cuidar. Então eu acho que nisso nós trabalhamos muito bem. O exemplo do Boracéia foi um case internacional. Quando tinha o problema da carrocinha, com o cachorro e a pessoa, nós fizemos num estacionamento da CPTM, né? CMTC. Né? Era enorme, nós colocamos lá o carroceiro, ele entrava com papelão na carroça, pesava, tinha uma agência da Caixa Econômica que pagava para ele no ato. O cachorrinho era cuidado, higienizado, ele ficava com o cachorrinho, né? Estacionava a sua carroça e nós tínhamos lugar para casal, para idoso, para família e lavava a roupa de todos os abrigos da cidade de São Paulo e fornecia 2.000 refeições. Foi uma solução muito inovadora. Nessa questão, hoje com 16.000 pessoas na rua e mais, essa semana eu andei na Avenida Alcântara Machado. Ali, gente, é um crime que foi feito por essa administração. Como eles estavam planejando fazer uma obra ali, eles não se incomodaram que foram aparecendo aquelas barraquinhas. Ali está uma coisa que eu olho aqui e falo, isso vai dar trabalho, como é que nós vamos ter que tirar isso daí, porque não dá para ficar. Mas tem muito caso assim na cidade. Agora, numa campanha como essa,
Dá para dissociar os 35 anos de militância da senhora no PT e os 33 anos de militância do André Matarazzo no PSDB e começar do zero? Do zero não. Eu acho que eu venho com o melhor do PT e ele vem com o melhor do PSDB. Qual que é o melhor do PT? Princípios, quando foi criado, combate à desigualdade social e espaço para as minorias. A senhora traria alguém do PT para compor a sua gestão? Olha, em princípio não. Nós somos adversários hoje. O que ficou do PT? O que a senhora aproveitaria dessa experiência, além dos princípios? Já que de equipe a senhora não vai trazer ninguém do PT, mas de políticas que o PT praticou no passado, o que a senhora utilizaria numa eventual gestão? Olha, tem muita política que foi feita que foi incorporada pelos governos depois, né? Por exemplo, renda mínima para as pessoas mais desfavorecidas na cidade. Era uma época de grande desemprego quando eu fui prefeita e de enorme dificuldade financeira para as pessoas. Então, tinha uma política de assistência naquele momento forte, né? Isso sempre eu tenho presente, mas já com outros modelos, né? Porque tudo vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Agora, teve programas muito interessantes que eu fiz que foram de, por exemplo, primeiro emprego, requalificação. Isso é muito importante. Nós temos milhares de pessoas que estão perdendo os empregos e não vão voltar para aqueles empregos e tem que arrumar outra profissão. E são pessoas de 40, 45, 50 anos. Elas têm que ser requalificadas, têm que ser assistidas. E o primeiro emprego é a mesma coisa. A senhora retomaria o renda mínima numa eventual gestão? Não, porque tem o Bolsa Família, que eu não sei agora quanto que o atual prefeito utiliza do Bolsa Família aqui, mas hoje eu tenho uma cabeça muito voltada para a cidadania, né? Claro, se a família não está comendo, a gente tem que avaliar isso, eu tenho essa percepção. Mas eu tenho que qualificar, não adianta ficar só dando, tem que qualificar. E essa vai ser a grande motor da gestão, qualificar as pessoas, para que as pessoas possam se manter. E eu tenho como fazer, a gente sabe como fazer isso. E hoje tem muito CEL disponível para você também poder implementar, tem muita parceria privada que você pode chamar, patrocínio, tem muita coisa que pode ser feita. Quais são os planos da senhora para a área de habitação? A prefeitura atual buscou uma parceria com o governo do estado, para uma PPP, para a construção de moradias, não andou muito. O que a senhora prevê para essa área? Olha, competência para isso acho que a gente tem, porque eu prometi 55 mil unidades e fiz. O Haddad prometeu 50 mil e fez 8 mil. Então, tem várias. Eu acho que a regularização fundiária é muito importante na cidade. Tem muita gente que não é dono do seu espaço, não consegue abrir uma conta e fazer um crediário. Isso é fundamental para a cidade. A urbanização também é muito importante, você sentir que mora num lugar melhor, né? Também. A quitação também, eu fiz muito disso na Coab quando eu era prefeita. Nós vamos ter que rever alguns lugares que poderiam estar quitados e que não estão quitados. Em princípio, em linhas gerais, essas seriam algumas das preocupações que nós teríamos que fazer. Agora, a gente pode entrar em área de manancial também, que está tendo invasão de tudo que é tipo na cidade. Isso é um assíncio que está ocorrendo sob os olhos da prefeitura e do Estado, que não estão fazendo nada, né? Veja aquela região do Parque dos Búfalos, ali do lado do Alvarenga. Olha, a Cantareira também, na região do Córrego do Bispo, subiu ali tudo de favela. Ali nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que recuperar os mananciais da cidade. Isso é sine qua non, vai ter que ser feito. Essa população que está lá agora então vai ter que sair. Essas invasões mais recentes que a senhora acabou de falar. Do Alvarenga, essas outras, sim, mas com certeza vão ter que sair. Nós temos que preservar a Billings também, Guarapiranga. Isso vai ser uma prioridade. Sobre o Uber, qual seria a política da senhora? A senhora manteria o Uber na cidade, criaria uma nova legislação para isso? É uma guerra que a gente está assistindo entre os taxistas e os... Olha, esse prefeito teve a capacidade de conseguir desregulamentar totalmente o transporte público da cidade de São Paulo. Nunca vi caos igual. Você tem todo o sistema de táxi, de Uber, de 99, cada semana tem uma coisa nova na cidade. O que ele fez? Ele desregulamentou tudo, Pedro, tudo. Então, nós vamos ter que
fazer uma planilha de todos os meios de transporte hoje que estão possibilitados na cidade e começar a pensar como é que nós vamos regulamentar de forma a tecnologia entrar para valer. Isso não tem volta e é assim que tem que ser feito. Agora, não tem sentido você ter táxi pagando um X para poder ter o seu alvará, ter que ir 3 vezes por ano na prefeitura mostrar que está lá vivo, em ordem, e depois ter o outro circulando, que hoje eu soube de uma pessoa que me contou, se você entrar num dos sites aí, você consegue na hora um alvará, não é um alvará, uma permissão para pegar o teu carro e fazer transporte público. Isso não existe. É assim, um improviso que depois consertou com o táxi preto, depois consertou com não sei o quê, depois os outros foram ficando, não querendo ficar para trás, foram adentrando e deu uma desorganização do sistema. É muito sério o que ele conseguiu fazer, mas nós vamos ter que sentar e regularizar tudo, mas vai ser... Aí vamos aproveitar, né? É outro momento no mundo. Vai desburocratizar o táxi, que está hoje é uma burocracia que está dos anos 60, que não tem mais que existir, e fazer um padrão para todo mundo entrar no sistema. No seu governo, o que vai ter de mudança na política de ciclovias que a gente viu nos últimos... Na política de quê? Ciclovias. Olha, as ciclovias vieram para ficar, e eu apoio a ciclovia. Agora, elas foram feitas, muitas delas, sem nenhum critério, e que deixam parte do comércio muito, muito desagradado. Na periferia é muito forte isso, principalmente foram feitas menos, mas de forma mais descontrolada ainda. Nós vamos ter que fazer a ciclovia ser um sistema modal, entrar no sistema modal de transporte. Então, por exemplo, na periferia você tem uma pessoa que pega a sua bicicleta e que possa deixar num bicicletário. E nesse bicicletário ela possa tomar ou um metrô, ou um ônibus, depois um trem, e ser usado como no sistema de transporte. Isso não foi feito. Foi feito assim, quilometragem, né? Agora, a quilometragem um pouco é ciclotinta, eu vejo muitas na periferia principalmente, e outras que são maravilhosas. Então, as maravilhosas vão ser preservadas, algumas podem até ser estendidas, e isso nós vamos usar muito a opinião da população. Nós temos hoje aplicativos, cada subprefeitura pode fazer pesquisa na sua região, quais as ciclovias que estão em desagrado, aí avaliar. E tem que ter mais diálogo, eu acho. Existe alguma possibilidade da senhora deixar a Prefeitura de São Paulo para ser candidata a governadora em 2018? Não. O meu sonho é ser prefeita de novo e executar tudo que eu queria ter feito, recuperar, né, o que foi feito meio abandonado e fazer o novo, né? Eu sou paulistana, aqui mora o meu coração.